O vento frio corta a pele. A escuridão da noite só é quebrada pelo brilho tímido do fogo. Cada respiração é uma luta pela sobrevivência. A vida há 2 milhões de anos não era apenas fome, medo e cansaço. Era também uma pergunta silenciosa: o que vale mais, quando não existe dinheiro? Nossos ancestrais descobriram cedo que cada coisa carregava um preço invisível: o esforço, o tempo, o risco de consegui-la. E foi assim que nasceram as primeiras trocas. Peixe por pedra, carne por pele, até alianças de sangue, quando pessoas eram usadas como moeda de valor. Hoje, trocamos números em telas, cartões e até um simples Pix. Mas a origem dessa história é muito mais antiga e muito mais crua. Então já deixa o like, comenta aqui embaixo o que você acha que vale mais na vida de hoje e vem comigo nessa viagem ao passado, porque você está no canal Homem Cansado. Imagine o frio da madrugada, o vento cortando a pele, os olhos atentos ao menor barulho na mata. Cada passo era arriscado, cada alimento conquistado custava suor, feridas e muitas vezes até sangue. Para aqueles primeiros humanos, nada vinha de graça. Um pedaço de carne não era apenas carne, era lembrança de uma caçada longa, da luta contra um animal mais forte, do risco de não voltar para a caverna. Uma pele para se aquecer não era só tecido, era a diferença entre a vida e a morte nas noites geladas. É nesse cenário que surge o primeiro conceito de valor. Não havia moedas, não havia números, mas existia algo que todos compreendiam: o esforço por trás de cada coisa. Se um homem passava dias afiando uma pedra até transformá-la em lâmina, essa lâmina não era apenas pedra, era tempo, habilidade, energia. E assim, lentamente, a ideia de que uma coisa podia equivaler a outra começava a nascer. Com o tempo, a necessidade falou mais alto. Não bastava apenas caçar ou fabricar suas próprias ferramentas, era preciso trocar. Se um homem tinha peixe de sobra, mas carecia de uma boa ponta de sílex, bastava procurar quem tivesse pedra e quisesse alimento. Assim nascia o escambo, a troca direta, algo que você tem por algo que você precisa. Às vezes, era simples: uma pele por carne, um peixe por uma lança. Mas nem sempre funcionava tão bem. E se ninguém quisesse o que você tinha para oferecer? E se a carne apodrecesse antes de encontrar alguém disposto a trocar? Essas falhas do escambo mostravam a fragilidade da vida sem dinheiro. Tudo dependia da coincidência. Você precisa do que eu tenho, e eu preciso do que você tem, ao mesmo tempo. Quando essa engrenagem falhava, a sobrevivência se tornava ainda mais dura. Quando o escambo direto falhava, surgia outra forma de sobrevivência: a dívida social. Entre os primeiros humanos, a confiança era tão valiosa quanto qualquer pedra polida. Se hoje eu te ajudo a caçar, amanhã você compartilha comigo o que encontrar. Se hoje eu divido o fogo da minha caverna, amanhã você me protege quando eu estiver fraco. Essa troca não acontecia na hora, mas ficava gravada na memória do grupo. O favor se tornava uma espécie de moeda invisível, circulando de pessoa em pessoa. E quem não retribuía, pagava um preço alto. Aquele que não devolvia um favor podia ser visto como indigno, e em comunidades pequenas, perder a confiança do grupo era quase como perder a própria vida. Talvez essa tenha sido a primeira moeda da humanidade. Não conchas, nem pedras, mas o nome limpo, a reputação que garantia sua sobrevivência dentro da tribo. Com o tempo, algumas coisas começaram a brilhar mais do que outras. Não era só pela utilidade, mas pelo prestígio que carregavam. Conchas raras vindas do mar, pedras coloridas difíceis de encontrar, pigmentos para pintar o corpo, até o sal, que conservava alimentos e se tornava essencial. Esses objetos tinham algo especial, eram desejados por todos, podiam ser guardados sem estragar e, principalmente, carregavam um valor reconhecido até por quem nunca os tinha visto antes. Um colar de conchas podia valer mais do que várias caçadas. Um punhado de sal podia significar vida em meio à fome. Assim nasciam os primeiros marcadores de valor, coisas que, pouco a pouco, deixavam de ser apenas objetos para se tornarem símbolos de riqueza e poder. Não era mais apenas uma troca de peixe por pele, era a criação de um padrão invisível, um passo silencioso rumo ao que, muito tempo depois, chamaríamos de moeda. Com o passar das gerações, surgiu algo novo dentro dos bandos: a especialização. Nem todos caçavam com a mesma destreza. Alguns eram mestres em afiar pedras até transformá-las em lâminas perfeitas. Outros sabiam encontrar mel escondido em penhascos ou conheciam plantas que curavam feridas. Essas habilidades únicas se tornaram, pouco a pouco, um tipo de moeda invisível. Um artesão habilidoso não precisava caçar tanto quanto os outros, porque suas ferramentas eram tão valiosas que todos queriam negociar com ele. O curandeiro que conhecia ervas raras podia garantir seu lugar na tribo,
mesmo sem trazer caça para a fogueira. A reputação de cada um passou a carregar peso. Não era só o que você possuía, mas o que você era capaz de fazer. E quem tinha um talento especial valia tanto quanto as conchas, o sal ou qualquer outro bem precioso. Assim, lentamente, a humanidade aprendia que o trabalho e a confiança também podiam ser trocados. Um prenúncio distante do que hoje chamamos de profissão, e até de salário. Em algum momento, o círculo da troca ultrapassou os limites da fogueira. Não era mais apenas dentro da própria tribo, mas entre bandos diferentes. Um grupo do interior carregava pedras de sílex perfeitas para fabricar lâminas. Outro, mais próximo do mar, tinha sal e conchas raras. Quando se encontravam, não era só um choque de culturas, era uma oportunidade de sobrevivência. Essas trocas intertribais abriram caminho para algo maior, alianças frágeis. Em vez de guerra, alguns grupos preferiam negociar. O simples ato de oferecer um bem podia transformar inimigos em parceiros temporários, ainda que a tensão nunca desaparecesse por completo. Assim nasciam as primeiras rotas primitivas de comércio. Homens e mulheres caminhavam quilômetros carregando o pouco que possuíam, em busca do que não existia em suas terras. E cada objeto carregava consigo não apenas valor, mas também a lembrança de que a troca podia ser um gesto de paz, ou estupim de um conflito. Em muitos momentos da pré-história, o que mais unia ou separava tribos não eram só objetos, mas pessoas. Casamentos se tornaram acordos políticos. Oferecer uma filha em matrimônio a outro grupo não era apenas um gesto de família, mas um pacto de sobrevivência. Essa prática, conhecida depois como aliança por dote ou bride service, tinha várias formas. Às vezes, o noivo prestava serviços à família da esposa como pagamento. Em outros casos, a própria mulher era entregue como elo entre os clãs. O gesto simbolizava paz, parceria e, claro, a garantia de descendentes que uniriam sangue e interesses. Mas havia também o lado sombrio. Nem sempre essas trocas eram consensuais. Mulheres e até crianças podiam ser usadas como garantia de acordos ou como moeda para selar dívidas. O que para alguns era estratégia de aliança, para outros era perda de liberdade. Assim, de maneira crua e muitas vezes injusta, a vida humana passou a carregar o peso de uma moeda. Era o retrato da fragilidade da época, quando até laços de sangue se transformavam em transações. Com o passar dos milênios, à medida que as comunidades cresceram e se tornaram mais complexas, a lógica da troca também se transformou. Já não eram apenas conchas, sal ou alianças de casamento que circulavam como moeda simbólica. Em muitos lugares, pessoas passaram a ser vistas como propriedade de valor. Cativos de guerra eram entregues como pagamento de dívidas ou usados como mão de obra forçada. Reféns podiam ser trocados para selar tréguas temporárias entre tribos rivais. E a escravização, um dos capítulos mais sombrios da história humana, surgiu como extensão dessa ideia de que até a vida podia ser convertida em riqueza. Essas práticas mostravam a face dura da economia primitiva, quando a sobrevivência coletiva se sobrepunha à liberdade individual. Para alguns grupos, possuir pessoas era símbolo de poder, da mesma forma que possuir terras ou metais preciosos viria a ser mais tarde. Era o lado mais cruel do escambo, a transformação da dignidade em moeda. E embora distante, esse eco sombrio ainda ressoa na história da humanidade. Mesmo em meio a tanta dureza, os primeiros humanos não trocavam tudo. Existiam limites invisíveis, regras não escritas que protegiam o que era considerado sagrado ou intocável. Certos alimentos reservados para rituais não podiam ser negociados. Crianças pequenas, dentro do clã, estavam sob proteção, intocáveis, mesmo quando outras vidas eram usadas como moeda. Alguns objetos, ligados a crenças espirituais, também estavam fora de qualquer escambo. Esses tabus surgiam como forma de equilíbrio. Se tudo pudesse ser trocado, a própria comunidade se desfaria. Então, mesmo sem leis escritas, havia códigos éticos sustentados pelo olhar do grupo, pela tradição e pelo medo da punição espiritual. A economia primitiva, portanto, não era apenas sobrevivência e escambo, era também moldada por uma moral coletiva. E cada tribo decidia, à sua maneira, o que tinha preço e o que era inegociável. Com o tempo, as trocas começaram a exigir mais organização. Já não bastava apenas confiar na memória do grupo ou no prestígio de certos objetos. Era preciso criar formas mais práticas de medir valor. Assim nasceram as chamadas proto-moedas. Conchas de tamanho específico, pedras polidas contadas uma a uma, pedaços de metal pesados em balanças rudimentares, tudo isso começou a funcionar como uma espécie de padrão. Não eram moedas de metal cunhadas, como conheceríamos muito mais tarde, mas já eram uma tentativa de padronizar o valor.
Isso trouxe novas vantagens. Com um punhado de conchas raras ou pequenos pedaços de metal, uma pessoa podia comprar comida, ferramentas ou até alianças, sem precisar carregar caça, lenha ou sal a grandes distâncias. Era como se o valor, antes preso ao objeto em si, pudesse finalmente caber na palma da mão. Esse passo silencioso abriu caminho para algo revolucionário, a ideia de que o valor não estava mais no bem trocado, mas em um símbolo de valor. A semente do dinheiro estava plantada. Por trás de cada troca havia sempre algo que não se via, mas que pesava mais do que qualquer pedra ou concha: o custo invisível. Caçar um animal exigia dias de espera, risco de ferimentos, noites mal dormidas. Viajar até outra tribo para negociar podia significar atravessar rios perigosos ou enfrentar predadores no caminho. E, acima de tudo, era preciso confiar em quem estava do outro lado da troca. Se a confiança falhava, a economia desmoronava. De nada adiantava ter o peixe mais gordo ou a lâmina mais afiada se ninguém acreditasse na sua palavra. Nesse mundo sem contratos escritos, a reputação era a única garantia. Assim, o tempo investido, o risco corrido e a confiança conquistada formavam o verdadeiro preço de cada transação. Muito antes de moedas brilharem nas mãos, o que realmente sustentava a economia humana era algo que não se podia tocar: a credibilidade. Hoje, basta um clique no celular para transferir dinheiro em segundos. Mas, no fundo, o princípio é o mesmo de 2 milhões de anos atrás: trocar o que temos pelo que precisamos. Ontem eram conchas, sal, favores e até alianças de sangue. Hoje são moedas digitais, cartões e números piscando numa tela. Mudou a forma, mudou a velocidade, mas a lógica continua sendo a mesma: confiança, risco e valor. A economia não nasceu em cofres de ouro nem em palácios de reis. Ela nasceu na fogueira, no frio da noite, no olhar de um homem que entregava peixe e recebia uma lâmina em troca. Ela nasceu no gesto simples de compartilhar para sobreviver. E se você acha cansativo lidar com boletos, preços e negociações todos os dias, lembre-se: a vida já cobrava caro muito antes do dinheiro existir. Talvez o verdadeiro valor nunca tenha estado nas moedas, mas naquilo que continuamos a trocar: tempo, energia e confiança. Se essa reflexão te fez viajar no tempo, fortalece o canal com like, comenta aqui embaixo o que você acha que vale mais na vida de hoje, e cola com a gente no próximo episódio do Homem Cansado.